Dinheiro sobrando causa surpresa para quem precisa de ajuda do governo na pandemia. Vou explicar para vocês que ficaram interessados, mas por favor, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas nesse momento complicado. Sejam bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia nessa sexta-feira, hoje 7 de maio de 2021. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita essa oportunidade de ficar informado, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas e explicações que eu costumo trazer todos os dias. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Quem sabe, numa próxima oportunidade, eu posso encontrar uma matéria para dar uma origem aqui e explicar para vocês. Primeiro, eu quero agradecer a todos que já participam, deixam comentários e deixar um forte abraço para quem já é inscrito e para quem assiste aos nossos vídeos. E também vou pedir para você não esquecer de compartilhar esse vídeo lá no seu Facebook, no seu WhatsApp, porque a notícia é boa. Acontece que teve uma audiência pública virtual. Para você ter uma ideia, foi uma reunião que teve decisão importante do auxílio emergencial, que pode mudar muita coisa. Mas veja bem, vou abrir um parênteses aqui, uma reunião virtual, ou seja, não presencial. Enquanto poderosos políticos fazem reuniões através de computadores e redes sociais, você fica tendo que sair da sua casa, pegar o transporte público e arriscar a sua vida para ter imposto, para bancar esse pessoal, para arrumar dinheiro para a máquina de moer do governo funcionar. Essa que é a questão. Nesse momento você está arriscando a sua vida para que o país possa girar, e algumas pessoas que infelizmente trabalham por conta própria estão desempregadas porque não podem, por exemplo, bater na porta de alguém na pandemia. Vai ser recebida essa pessoa? Como ficam as diaristas que cuidam de idosos, diaristas que vão nas casas de família? Como que ficam os profissionais de limpeza e os profissionais liberais, pintores, entre outros? Complicadíssimo. Imagina alguém batendo no vidro do seu carro no meio da pandemia, sem máscara, cuspindo aí na sua cara para oferecer alguma coisa que tenha para vender ali. Uma pessoa que muitas das vezes não tem condição de ter uma higiene pessoal. Todo mundo fala, mas quem é morador de rua não pega Covid. Já são isolados pela sociedade, infelizmente essa é uma realidade. Vamos deixar esse problema de lado, vamos falar de outra coisa aqui. É claro que isso é importante, mas, como eu estava dizendo, o secretário executivo adjunto do Ministério da Cidadania, o nome dele Martins Ramos Cavalcante, é o nome dele, o sobrenome. Ele anunciou que o governo poderá editar uma nova medida provisória a fim de aumentar o número de pessoas que vão receber o auxílio, só que existe um limite que o governo impôs, que só podem ser utilizados para pagar o auxílio emergencial, 44 bilhões de reais, está fixo. Foi a emenda constitucional, então tem que se fazer uma outra lei para poder aumentar ou o valor ou o número de pessoas. Nós vamos explicar isso aqui nesse vídeo para vocês. Os recursos começaram aí a ser pagos, nós vimos no mês passado, em abril, estou me referindo ao auxílio emergencial, que não agradou a muita gente, e com base nessas regras previstas, que também foi editada uma medida provisória para pagar. Acontece que o Martim Ramos Cavalcante, esse secretário executivo e adjunto lá do Ministério da Cidadania, ele participou de uma audiência pública virtual, sem presença física, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, nessa semana, no dia 5, isso mesmo, 5 de maio, fazem 2 dias, e informou que há um valor sobrando do ano passado. Vamos entender essa situação na explicação dele aqui. Abro aspas para a fala do secretário do Ministério da Cidadania. Esses seriam aí 39 milhões de pessoas, 39 milhões de CPFs, que vão representar um custo mensal de 9 bilhões de reais em 4 meses. São 36 bilhões de reais em termos de dinheiro, recurso financeiro. Exatamente por isso que a gente está preparando uma MP, ou seja, eles estão preparando uma nova lei para isso. Agora temos um número e podemos ampliar. Daí a necessidade do Ministério da Cidadania entender que
reavaliar as pessoas consideradas inelegíveis ao longo do processo 2020, se faz necessário. Ou seja, eles vão ter que reavaliar quem foi considerado sem direito de receber o auxílio lá em 2020 para ser ajudado agora em 2021. A própria medida provisória, que já está valendo, traz um artigo que permite o uso do decreto presidencial para uso de valores que sobraram, valores remanescentes, e inclusão de novas pessoas dentro da lei, escolhidas dentro dos requisitos que a lei diz para ter direito ao benefício, ou seja, pessoas elegíveis para recebimento do auxílio emergencial. Porém, a limitação do orçamento que foi imposta pela emenda constitucional levou a assessoria jurídica do Ministério da Cidadania a propor uma nova medida provisória. Então, aquela limitação que o governo queria, porque o presidente da República não queria pagar o auxílio emergencial, mas devido ao grande número de mortes, demorou aí 4 meses, não tem nada de emergencial esse auxílio, mas a muito custo foi colocado 4 meses, começou a ser pago em abril, só que ele falou, tem que ter limite, tudo tem limite, então colocou ali 44 bilhões de reais, então não pode colocar mais gente, também não pode gastar mais. Para poder colocar mais gente nisso, com o dinheiro que sobrou lá de 2020, vou explicar, lá em 2020, eles pagaram o auxílio emergencial e sobrou 36 bilhões de reais. Esse dinheiro está parado. Isso pode ajudar muita gente. Só que para isso vai ter que ser criada uma nova lei. Então, porém, essa limitação orçamentária aí, que foi feita na lei pelo governo, dos 44 bilhões, tem problemas jurídicos. Daí a necessidade de uma nova medida provisória, uma nova lei. Segundo o secretário adjunto do Ministério da Cidadania, o Cavalcante, o texto já está pronto, essa lei já está pronta. Você vê, nós somos os últimos a saber de tudo, né? E em breve será apresentada à Casa Civil antes do envio para o Congresso Nacional, para apreciação dos deputados e senadores. A quantidade de novos beneficiários, novas pessoas que vão receber o auxílio emergencial, com os novos valores que sobraram do ano passado, pode ficar em torno de 6 milhões de pessoas, a depender da composição dos grupos contemplados. Ou seja, só para a gente ter uma ideia aqui, uma noção, o governo cogita fazer uma nova lei, uma nova medida provisória, para ampliar o número de beneficiários do auxílio emergencial. Mais de 6 milhões de famílias podem receber o benefício. Se houver, portanto, aí, são mais de 6 milhões de famílias, se houver um número maior de mulheres provedoras de famílias monoparentais, com demanda de R$ 375, torna-se um menor número de famílias contempladas, valor maior. Se houver um maior número de pessoas que moram sozinhas, seria um número maior. Agora, o Ministério trabalha com critério de vulnerabilidade, pessoas que precisam mais. Para quem atende famílias mais numerosas e com o menor renda por pessoa. Então, eles vão procurar qual é o critério de escolher essas pessoas para participar, 6 milhões de pessoas, que tem mais gente na casa, ganha menos por pessoa. Então, a estimativa do Ministério é que a gente ainda consiga entender por meio de medida provisória. Estamos propondo pouco mais de 6 milhões de pessoas. Essa fala aqui não foi minha, foi no caso aqui, do secretário adjunto do Ministério da Cidadania. Só que existem problemas. Você sabia que existem pessoas fora do governo que estudam a ajuda para as pessoas mais vulneráveis, carentes? Eu estou falando da Rede Brasileira de Renda Básica. Aqui nessa matéria participou, nessa reunião, o presidente, o nome dele é Leandro Ferreira, que ele apontou uma lista com 13 problemas repetidos, enfrentados aí por milhões de brasileiros que buscam se credenciar para recebimento do auxílio emergencial. São 13 problemas de pessoas que não conseguiram receber o benefício. Alguns desses problemas ainda são de primeira leva de pagamentos, lá em 2020, como decisões da justiça não respeitadas, não pagamento de parcelas, erro na lista de pessoas do Bolsa Família, inaptos, pessoas que ficaram sem direito, não foram escolhidas, por desatualização do sistema cadastral. Esse presidente da renda
Rede Brasileira de Renda Básica, o Leandro Ferreira, ele pediu para a empresa responsável por escolher quem participa do benefício, a Dataprev, que é responsável pela elegibilidade dos beneficiários, ou seja, se eles estão dentro da lei para receber, que ele revisse essas informações, que repare os erros na avaliação e reverta os benefícios cancelados sem motivo. O secretário-geral de Articulações da Defensoria Pública da União, o Gabriel Saad, acrescentou que esses problemas têm impedido a eficácia do auxílio emergencial como política pública de enfrentamento na vulnerabilidade aos mais pobres, aí, né? Na vulnerabilidade social durante a pandemia. Vamos ver o que ele diz aqui, a crítica, porque esse rapaz aqui é Defensoria Pública da União, ele é como se fosse um promotor dentro da justiça a favor do povo. Foram 148 milhões de pessoas, 148 milhões de CPFs analisados, 66 milhões concedidos na primeira avaliação, então 66 milhões de pessoas receberam, que dá uma média de 80 milhões de pessoas com benefício negado, suspenso ou bloqueado durante a execução da política pública de pagamento aí de ajuda do auxílio emergencial. A contestação que hoje é disponibilizada lá no aplicativo apenas refaz o cruzamento de bases de dados e não permite a análise individualizada da situação. Então, um erro banal do cadastro provoca um dano irreversível para a pessoa. Essa aqui foi a crítica, então vamos lá. Segundo ele, 80 milhões de pessoas foram prejudicadas, porque eles não olham caso a caso. E você que não concorda por não ter sido escolhido para participar do auxílio emergencial, não tem a possibilidade de ir contra isso, de contestar, a não ser que esteja lá, você foi escolhido pelo governo e existe essa opção e ela é temporária. E às vezes um erro banal, ou seja, uma falta de atualização da sua situação atual. Se você perdeu o emprego aí nos últimos 3 meses, por exemplo, você pode perder o benefício porque não foi atualizado dentro das informações do governo. O Ministério da Cidadania respondeu que essa análise individualizada, ou seja, cada um dos casos de quase 150 milhões de CPFs, atrasaria o processo. Daí a utilização da automação, ou seja, você é colocado lá o seu CPF dentro da máquina de moer do governo e o que sair, saiu. No primeiro lote de pagamentos do auxílio emergencial desse ano, só para ter uma ideia, eles deram uma revisada e desses 236 mil de pessoas que teriam se tornado elegíveis após uma revisão da própria empresa responsável, a Dataprev, ou seja, já tinha um número de pessoas. Eles falaram, vamos olhar de novo. Coloca lá na análise automática, na máquina de moer. Olha aqui, ó, tinha esses 236 mil que tem direito, nós não sabia. Se passar de novo, mais gente é escolhida aí para participar. Ou seja, não existe uma análise pessoa por pessoa, caso a caso, é automático. Infelizmente, muitas pessoas são prejudicadas por isso. Vamos falar sobre a dívida pública. O assessor do Ministério da Economia, o Glauber de Queiroz, citou nessa reunião o impacto do auxílio emergencial no aumento da dívida do Brasil e pediu aos parlamentares a aprovação da proposta de recomposição orçamentária a fim de permitir a acomodação de despesas relativas ao seguro-desemprego, aposentadorias e pensões. Preocupação são custos que o governo tem que honrar e falta dinheiro para seguro-desemprego, aposentadoria e pensão do INSS. São benefícios do INSS. Eles falam em fazer pente fino para arrumar dinheiro, ou seja, cortar benefícios para conseguir recursos. É complicadíssima a situação. O organizador desse debate que eu comentei para vocês aqui nesse vídeo, na Comissão de Desenvolvimento Social e Econômico, o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, lembrou que os parlamentares, deputados e senadores, vão insistir nas tentativas de elevar o valor e o tempo de pagamento do auxílio emergencial. Ou seja, eles insistem em querer um valor maior do benefício e também por mais tempo. Vamos ver o que ele diz. Há projetos na Câmara e no Senado para aumentar o valor para R$ 600. Inclusive, há projetos que estendem o auxílio emergencial até o final do ano ou até o fim da pandemia. Sabendo que essa pandemia vai mais tempo aí. Em 2020, o auxílio emergencial foi pago aí para poucos mais de 68 milhões de brasileiros,
com 5 parcelas de R$600 e 4 de R$300, ao custo total de R$293 bilhões. Nesse ano, estão previstos, inicialmente, parcelas de R$375 para mulher chefe de família, R$250 famílias em geral e R$150 para quem mora sozinho. É preciso estar aí no programa Bolsa Família ou na lista atualizada do governo para receber o auxílio emergencial. Então, muitas discussões. O projeto de lei já existe. Vou pedir para você que não é inscrito aqui no canal, de se inscreva aqui e ative o sininho das notificações para que eu possa manter vocês informados. Assim que esse projeto de lei foi entregue, o governo já cogita esse projeto de lei para ampliar benefícios do auxílio emergencial. Seriam 6 milhões de pessoas a mais para receber o benefício. Espero que a notícia tenha sido boa para muitas famílias que precisam desse recurso. Então compartilhe essa informação e daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Eu quero agradecer a presença de todos que me fazem companhia todos os dias aqui no canal. Esses 2 anos aqui de sucesso, somos quase 1 milhão de inscritos. Eu não vou parar com esse trabalho. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa sexta-feira, hoje 7 de maio de 2021. E tem mais informação, tem mais notícia aqui para vocês. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo.